Deus está presente, meus amigos. Meus amigos, venho com mais um vídeo hoje muito interessante sobre a família. Mas antes, meus amigos, de entrar no vídeo, eu gostaria de deixar uns recadinhos. Primeiro, agradecer as visualizações do último vídeo, né? Pedir que vocês comentem, dê opinião e agradecer, né? Tivemos mais um acréscimo de inscritos, né? Que, aliás, eu não chamo de inscritos, né? Eu chamo de fagulhas de luzes, né? Mais algumas fagulhas de luzes para o canal. Então, deixo aqui o meu agradecimento, né? A essas pessoas novas que entraram. E pedir para quem estiver olhando esse vídeo, dê uma olhadinha no vídeo anterior, que um tem correlação com o outro. Meus amigos, na Terra, vocês podem notar, a maioria das famílias sempre tem alguém problemático numa família. A maioria, né? Não estou dizendo que é todos, mas a maioria esmagadora. Muitas famílias, meus amigos, têm alguém, às vezes uma ou duas pessoas dentro da família, que destoa, meus amigos. Causa problemas de todos os sentidos, sofrimento aos outros, problemas de tudo que você imaginar. Esses espíritos, meus amigos, são espíritos atrasados, muito atrasados. Eu sei que muita gente pode dizer assim, todos nós somos atrasados. Sim, mas uns são muito mais atrasados. Então existem vários níveis, meus amigos. Tem uns que estão um nível bem abaixo, né? São espíritos bem atrasados. Muitos desses, meus amigos, que causam problemas dentro do seio familiar, tristeza, desavença, todo tipo de problema que você imaginar. A maioria deles, meus amigos, muitos passaram no umbral, estagiaram por muito tempo no umbral. E através do seu arrependimento, foram resgatados e levados, muitos, para cidades espirituais, onde foram treinados, meus amigos, para a nova reencarnação na Terra. Mas o que acontece, meus amigos? O treinamento é bem feito, mas depende do espírito, meus amigos. Colocar em prática aquilo que é treinado nessas cidades. E muitos deles, ou a maioria, pede para vir numa família equilibrada, que tenha um certo equilíbrio, para que ele possa crescer com convívio com aqueles seres que estão ali naquela família, que são atrasados, mas já tem um certo equilíbrio, já conseguiram algumas coisas, né? Já tiveram uma pequena evolução. Então esses espíritos atrasados, eles pedem para vir nessas famílias. E antes deles virem, meus amigos, é feito todo um acerto na espiritualidade. Tem um acerto, né? No lar que ele vai, é tudo muito bem feito, né? E esses espíritos só têm a ganhar em conviver com outros que estão mais adiantados. E os que estão adiantados, você pode me perguntar, o que eles vão ganhar? Eles vão ganhar por quê? Os que estão mais adiantados. Porque eles vão ter que exercitar o perdão, a paciência, a compreensão e muitos outros sentimentos que eles vão ter que treinar com esse espírito atrasado que está dentro da família. E ao mesmo tempo ajudar esse atrasado a ter uma certa evolução. É claro que tudo vai depender dele, né? Então esses espíritos, meus amigos, vêm nessas famílias. Poucos, muito poucos conseguem a vitória, aquela evolução desejada. Muitos evoluem muito pouquinho. Quando chega aqui na carne, meus amigos, dentro de às vezes famílias que são equilibradas, causam todo tipo de desavença, de problemas que você imagina. Por isso que existe aquele ditado que muita gente diz assim, puxa vida, a tal família é boa, mas tem uma laranja podre ali no meio. Muita gente às vezes usa esse termo. Ou tem gente que fala, nossa, a família é boa, mas o fulano, a fulana... Então, meus amigos, esses são espíritos atrasados moralmente, que vêm aqui, meus amigos, para ter uma certa evolução. E aquela família, às vezes, passa por muito sofrimento por causa desses espíritos atrasados, né? E eles são muito bem treinados, eles são muito bem orientados na espiritualidade para que possa vencer, né? Para que possam vir na Terra e vencer. Poucos conseguem, meu amigo. E às vezes a evolução é muito pequena, causando todo tipo de sofrimento para os outros aqui. E muitas vezes, meus amigos, a gente fica pensando, por que será, né? Que acontece esse tipo de coisa. Meus amigos, na espiritualidade existem muitos acertos, meus amigos. Muitas contas a ser paga, né?
Muitas vezes esses espíritos eles vêm dentro da família, meus amigos, não só para ter evolução, para eles sim, mas para os outros também. Porque os outros vão ter que exercitar a paciência, a tolerância, o perdão com esse espírito atrasado que está dentro da família. Né? Vão ter que exercitar também. Então, para quem está mais adiantado, conviver com esse atrasado, tem o lado, meus amigos, de treinar esses sentimentos, né? Que muitas vezes não é fácil. E esse que está atrasado, meus amigos, que reencarna dentro, às vezes, desse seio familiar, para que melhore, para que alcance uma certa evolução. Mas depende dele. A espiritualidade faz tudo, meus amigos. Tudo, 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 tudo. E muitas vezes esses seres eles vêm aqui e eles falham, meus amigos. A maioria das vezes. Ou consegue alguma evolução, mas muito pouco. Por isso que a gente vê hoje muitos problemas familiares, né? Às vezes causado por um ou dois indivíduos dentro daquele lar. É como se fosse uma banda, né? Tem um grupo tocando de um jeito e tem outro grupo tocando de outra forma a música. Não dá certo, todo mundo tem que tocar a mesma música. Então são espíritos atrasados, meus amigos, espíritos devedores, né? Que têm dívidas altas a ser paga, meus amigos. Então eles vêm nesse lar para ser ajudado. E muitas vezes é difícil, né? Às vezes perdoar as atitudes deles, a maneira deles ser, a maneira deles de pensar. Muitos, meus amigos, até é uma maneira de pensar, de agir de uma forma até selvagem, né? Princípios morais muito ruins, maneira de ser, se aproximando muito assim, meus amigos, de espíritos que estão nas primeiras reencarnações. A gente vê muito esse tipo de coisa. Mas a espiritualidade é sábia. Todos têm a oportunidade. Para você ver, meus amigos, esses espíritos bem atrasados, eles vêm no seio familiar para ser ajudado, para ter uma evolução. E aqueles que estão lá, que estão um pouco mais evoluídos, para crescer, exercitando o perdão, né? A compreensão com aquele espírito atrasado que causa às vezes tanto sofrimento no seio familiar, né? Então, meus amigos, você que tem alguém na sua família que é problemático, que causa todo tipo de dissabores, meus amigos, você entende uma coisa: paciência, perdão, amor com essa pessoa. É muito difícil, né? Mas essa é a chave. Porque cada um colhe aquilo que planta, meus amigos. E esses espíritos, eles vêm nesse seio familiar para evoluir. Então eles têm que ser ajudados, meus amigos, por quem está mais adiantado. É muito difícil, né? Não é fácil. Mas você ajudando, você também estará se ajudando. Então a gente vê todo tipo de problema causado, né? Mas são espíritos, meus amigos, atrasados, com dívidas muito grandes, com muitos problemas, meus amigos. Muitos desses, meus amigos, ficaram muito tempo no umbral. Estão lá muito tempo, até que tiveram um arrependimento e foram resgatados. Depois tem um longo tempo de treinamento. Tem vícios, meus amigos, que tem que ser retirados, defeitos, coisas que têm que ser corrigidas, né? O mínimo possível. Ninguém está aqui querendo ser santo, ser perfeito. Somos crianças espirituais, somos espíritos atrasados. Mas existem aqueles, meus amigos, que estão num patamar muito baixo, meus amigos, muito da evolução. Precisam crescer muito, evoluir muito. Então, esse papel de ajuda cabe àqueles que estão mais adiantados. Por isso que hoje a gente vê todo tipo de problema, né? De convivência familiar. Pais e filhos, filhos e pais, irmãos, todo tipo que você imaginar. Eu estou usando o termo aqui, meus amigos, a família, mas a família que mora dentro de uma casa, que estão debaixo do mesmo teto. Eu estou usando esse termo, né? Aquela família mais restrita, né? Então, a maioria das vezes, sempre tem um componente que causa problema. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um irmão, pode ser uma irmã, pode ser qualquer um desses. Mas a maioria das famílias sempre tem um espírito atrasado, meus amigos. A maioria. Vocês prestem atenção. Sempre tem um que causa tristeza, problemas naquele lar. Tem lares que você percebe que poderia ser perfeito. Não é perfeito porque sempre tem um que está destoando ali, meus amigos. Mas a nossa visão é curta. Nós enxergamos muito pouco. A espiritualidade ela enxerga lá na frente.
tanto lá na frente que muitas coisas nós compreendemos. Que somos crianças espirituais. Temos que ajudar, meus amigos, esses espíritos que vêm na família, né? É muito difícil. Mas cabe a nós fazer o quê? Em vez da gente repelir, da gente abandonar, a gente tem que ajudar, né? Mas não, meus amigos, entrando às vezes no mesmo buraco, na mesma queda que ele, que esse espírito. Por mais que ele seja familiar, que seja dentro da família, tem que ser orientado com amor, com paz, com harmonia. E ele tem que se ajudar também, meus amigos. É assim que a espiritualidade vê. Então, quando você vê esse vídeo, você lembrar que dentro da sua família, ou alguma família que você conhece, sempre tem alguém que destoa, meus amigos, que causa todo tipo de dissabores, são isso. Espíritos atrasados, espíritos que estão tentando, meus amigos, alguns vícios, tirar alguns vícios. Eles estão ali, ó, naquela situação. Então a Terra é uma escola. Às vezes você, meus amigos, dando um exemplo, você está na 5ª série. Às vezes aquele espírito, ele está na 1ª série. E ele é colocado junto de você, no mesmo lar, para que ele possa crescer. Né? A Terra é uma escola. Existem vários tipos, meus amigos, de evolução aqui. Você, por acaso, às vezes conversou com um pastor, com um padre, com um rabino, com um dirigente espírita. Se você conversar, você vai notar que muitas vezes a evolução espiritual dele é muito maior que a sua. Então ele está num patamar mais adiantado. Comete erros, faz coisas erradas também, mas já está num patamar mais adiantado. Assim como dentro dos lares, meus amigos, tem aquelas pessoas dentro do lar que estão num patamar um pouco mais adiantado e os outros mais atrasados. Tem vários níveis, né? E esses espíritos que eu estou focando aqui nesse vídeo hoje são aqueles que estão bem atrasados, meus amigos, que estão ali para ser ajudados. E é difícil, né? É muito difícil às vezes. É muito difícil. Mas cabe à família o quê? Agir com prudência, com honestidade, com amor, com fé. Tentar fazer de tudo para ajudar, né? Muitas vezes você chega no limite para ajudar a pessoa e não adianta. Tem que confiar em Deus. E muitas vezes agir com sabedoria, que é o que vai sobrar no fim, a sabedoria, agir com sabedoria. Porque muitas vezes você não consegue obrigar uma pessoa a ser boa. A pessoa ele quer ser ruim, ele quer trilhar o caminho ruim. O que você vai fazer? Continue trilhando o caminho bem e dando bom exemplo para o ruim, que está debaixo do seu teto. Continue dando bom exemplo. Porque no final, meus amigos, a conta vai vir, né? Você tem que dar os bons exemplos, persistindo bem, dando exemplo de bondade, de dignidade para esse espírito que está debaixo do seu teto. E ele tem que mudar. Ele foi treinado para vir na Terra, para mudar, para deixar certos vícios, para evoluir. A espiritualidade, meus amigos, não faz nada de errado. Esse seio familiar, esse núcleo que nós chamamos de família, existe um treinamento, um preparo muito grande. Ninguém vem na família errada, tá? Tem gente que acha, eu vim na família errada. Tem gente que fala, eu fui adotado. Não tem nada a ver com essas pessoas aqui dentro. Aqui. Não tem nada a ver com a minha família. Aí que você se engana, meus amigos. Existe muito acerto na espiritualidade. Dívidas a ser paga. Muitas vezes, debaixo do mesmo lar, a espiritualidade põe um inimigo seu de vidas passadas. Para quê? Para que vocês se acertem. Para que vocês se harmonizem. Então, existem muitos acertos. Eu estou dando um exemplo só. Né? Também podem vir, às vezes, junto, debaixo do mesmo teto, pessoas que são queridas de outras vidas também. Isso também pode vir. Mas, geralmente, a maioria das famílias vem nem que for meus amigos, atrasado, um problemático, para que seja ajudado. Porque se ele conviver com uma família que todos são igual a ele, como que vai ser? Então eu tenho que conviver com alguém que tenha um nível um pouco maior, para que seja ajudado. Cabe a ele fazer essa mudança, meus amigos. Meus amigos, vou terminando esse vídeo, porque se eu for discorrer sobre o assunto, vai ficar muito longo o vídeo.
meus amigos. Mas terminando esse vídeo, esses espíritos atrasados, meus amigos, eles são fáceis de ser reconhecidos dentro do seio familiar. Não precisa de muito para você reconhecer, né? Não quer dizer que você é mais bonito que ele, que você é melhor que ele, que você... Não. O que eu quero dizer, você tem uma evolução um pouco maior que ele, né? Mas você também é um pecador, você comete coisa errada, você faz um monte de coisa errada, né? Só que ele faz muito mais. Ele está atrasado. Como eu disse aí para trás, é como uma escola Terra, né? Uns estão numa série mais adiantada, outros estão ali mais atrás, né? Os que estão na frente vai puxando aqueles que estão atrás. É assim que funciona, né? Meus amigos, termina esse vídeo, para não ficar muito longo. Deixa um forte abraço. Reflitam sobre esse vídeo que eu disse, tá bom? Termina aqui e viva Sananda!